Fala pessoal, tudo jóia? Então, até agora você me acompanhou falando em frente à câmera, com o flipchart do meu lado, tentando passar um pouquinho sobre toda a teoria de como o Sales Engagement funciona, do porquê que você deve implementar ele dentro de casa e como começar a praticar e como começar a fazer acontecer dentro dessa metodologia. Tem gerado tanto resultado, não só aqui para a gente, mas como para os nossos clientes e também para boa parte do mercado mundial que já está se adaptando a esse processo. Em primeiro lugar, a gente falou lá atrás que Sales Engagement foca em aumentar a produtividade do seu processo, correto? De um lado, ele está te ajudando a engajar mais o seu time de vendas, e o seu time de vendas ele só se engaja quando ele percebe que um processo é produtivo, ou seja, ele não é ineficiente, ele não diminui, por exemplo, o número de contas que o vendedor vai fechar, ele ajuda a aumentar o número de contas que o seu vendedor vai fechar. E do outro lado, a gente também falou o quê? Que o seu lead tem que estar engajado no processo, ou seja, ele tem que entender que aquilo é benéfico para ele e ele não pode ter nenhum tipo de desperdício ou nenhuma saída que seja uma saída muito fútil, por exemplo, no processo. Então, você deixar, por exemplo, de vender para um cara porque você esqueceu de fazer follow-up e aí ele sentiu um senso de exclusividade baixo, ou porque você personalizou muito pouco sua comunicação com ele, ou você não acertou o timing, ou até mesmo você não acertou o número de follow-ups que você deveria fazer para conseguir trazer aquele negócio para dentro de casa. Isso são erros crassos que muitos times ainda cometem e que Sales Engagement vem justamente para te ajudar a ter a estrutura necessária para resolver isso. Estamos claros até aqui? Beleza. Mas esses dois pontos e a produtividade do seu processo, eles dependem de um terceiro fator, que a gente falou que era o quê? A tecnologia que você vai ter dentro de casa. Então, a sua tecnologia ela é justamente o que vai trazer a eficiência e a produtividade necessária para o seu time ter organização e tempo. Então, se a gente voltar lá atrás, a gente entra naquela lógica dos 5 problemas, né, que a gente percebeu no mercado mundial. Contratação, treinamento, organização, tempo e escala. Sendo que eu, como consultoria, por exemplo, eu resolvia claramente os problemas de contratação e treinamento. Eu ajudava o meu cliente a resolver esses problemas de maneira efetiva. Mas a partir do momento que a gente organizava o processo e a gente saía lá de dentro, o que acontecia era, criava-se um cabo de guerra entre o gestor e o time de vendas. Por quê? O gestor queria o máximo de organização para ele ter todos os dados à mão, conseguir ter todos os reportes, entender o que melhorar, como melhorar, por que otimizar e por aí vai. E do outro lado, o time de vendas queria tempo para poder vender mais. Então, a gente falou, 65% do tempo, por exemplo, hoje, que o vendedor gasta, é direcionado para atividades que não são diretamente relacionadas a uma venda. Isso é ruim. Mas, em compensação, 94% dos indicadores do gestor de vendas não são confiáveis. 94% dos gestores de vendas não confiam nos indicadores que eles têm em mãos. Então, dado esse cenário, o cabo de guerra ele é natural e aí o que a gente vê? O que a gente vê é justamente uma briga ao longo do mês, né? Os primeiros 15 dias, a primeira quinzena do mês, o processo está mais organizado, mas quando o vendedor sente que alguma coisa está apertando, ele começa a priorizar ter tempo para realizar seu processo e aí ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a organização de lado e aí o gestor cobra ele. E aí passa a não ter um indicador realmente confiável, porque ele não é atualizado em tempo real, ele passa a não ter visibilidade sobre o processo, ele passa a não ter previsibilidade sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer, e aí entra naquela lógica de, será que a gente vai bater meta? Talvez a gente bata, talvez a gente não bata, e por aí vai. Então a gente tem esse cenário, e o que a gente faz nesse cenário? Eu quero mostrar para vocês como que a gente trouxe a lógica do Reeve, então uma ferramenta focada em Sales Engagement, para resolver esse grande problema. Primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, o Reeve ele não é um CRM. Os CRMs lá atrás, eles não foram desenhados para aumentar a produtividade de suas vendas ou até mesmo focados em aumentar vendas. Eles servem como um acumulador de dados. Ou seja, o CRM é a maneira que você tem de ter visibilidade sobre o que está acontecendo no seu processo. Você sabe quais negociações estão ocorrendo, você sabe onde elas estão dentro do seu funil, do seu pipeline, você sabe quem são as pessoas responsáveis por essas negociações, o tamanho delas e por aí vai. Então eu tenho hoje CRMs que estão cada vez mais robustos e que me dão cada vez mais informações. Só que praticamente todo CRM, e aí é que a gente vai usar um exemplo fictício dentro do Pipedrive, mas isso é generalizado, tá, pessoal, dentro do mercado. Todo CRM ele tem um problema, que é, ele depende de uma interação operacional muito clara.
Então, a primeira coisa que eu posso falar com vocês, se vocês olham para cá, você consegue ver que existem diversos views dentro do pipeline do Greg. O Greg é um vendedor aqui da nossa empresa, e o Greg, eu quero analisar se ele está sendo um vendedor bom ou não, e se ele vai bater meta esse mês ou não. Olhando para o pipeline dele, isso fica claro? Como você está podendo ver, não. Por quê? Se você ainda não está acostumado com o Pipedrive, por exemplo, como CRM, eu vou te explicar bem rápido. Aqui eu tenho as etapas do meu pipeline, então são 5 etapas. Smart Lead, MQL, SQL, proposta enviada e contrato enviado. Eu tenho, então, aqui todo mundo que está no meu pipeline e mais do que todo mundo que está no meu pipeline. Eu tenho um feedback de em qual pé está cada um desses deals. Por exemplo, o negócio Warriors e o negócio Spurs que estão com contratos enviados, eles estão aqui branquinhos. O Clippers está em vermelho dentro de proposta enviada. Qual a diferença entre um e o outro? Significa que o Clippers ele está estagnado. Ou seja, ele não tem nenhuma movimentação, nenhuma atualização dentro do CRM há mais de um tempo X, há mais de X dias, há mais de X meses, há mais de X semanas. Vai variar de acordo com o que eu personalizo dentro da etapa em que ele está inserido. Mas o que está acontecendo é, esse cara não tem nenhuma atualização, ele está engajado no meu processo ou não? Se a gente lembrar, Sales Engagement me ajuda a fazer o quê? A manter meu lead engajado, correto? Se eu estou vendo que tem muita gente em vermelho, pode ser que muita gente não esteja engajada. Em compensação, a gente consegue ver que o índice de deals com o vermelhinho aqui nessa setinha, ele também é alto. Ou até mesmo esse daqui, que é tipo o amarelinho com tipo ponto de exclamação. O que está acontecendo nesses casos? Ou tem uma atividade que ela não foi realizada, ela está atrasada, ela não foi realizada no dia que ela estava tipo agendada, ou eu não tenho nenhuma atividade, no caso desse amarelinho. No caso do Spurs, por exemplo, eu tenho uma atividade e ela está marcada para o futuro, ela não está marcada para hoje, que é o caso das atividades em verde. E aí eu consigo ter um feedback muito claro de que o meu vendedor também não está engajado, ele não está organizando o processo dele. Talvez ele esteja realizando várias dessas atividades que estão aqui marcadas, mas ele não está deixando o processo dele de maneira organizada. Por quê? A gente volta lá naquela lógica de organização e tempo. Imagina que ele pega hoje e fala assim, cara, deal do Clippers, eu vou ligar para esse pessoal hoje. Aí ele olha e fala, eu tinha uma reunião dia 23, eu fiz essa reunião? Não. Então ele vai abrir aqui e ele vai fazer o quê? Ele vai mudar isso, ele vai excluir essa atividade, ele vai marcar ela como realizada, ele vai alterar e falar, não, é uma ligação, eu tenho que fazer um follow-up porque eu tomei bolo, e aí ele vai explicar aqui, era uma reunião marcada para o dia 23 do 3, mas tomei bolo e vou realizar o follow-up. E aí ele marca qual que é a nova data que ele vai realizar o follow-up, então é agora dia 28/8 hoje. Aí ele deixa isso daqui pronto, chega no momento do dia que ele vai realizar, ele marca como feito. E aí na hora que ele marca como feito, ele tem que falar assim, beleza, qual que é o próximo passo? Esse cara, ele está onde da minha etapa? O que está acontecendo com ele? Então esse processo de agendar uma nova atividade, a gente viu aqui, por exemplo, que o pipe deu uma travada e não carregou. Esse processo de agendar uma nova atividade, ele vai tomar um tempo dele definir, beleza, de quanto em quanto tempo que eu faço isso? E aí, de novo, eu estou deixando aberto para o meu próprio vendedor fazer os follow-ups de acordo com o timing que ele acha correto. Ele está fazendo um time certo? Ou ele está olhando e falando, esses caras já não estão me respondendo há alguns dias, então vou mandar agora aqui para o meio de abril e ver se lá eles me respondem porque eu estou cheio de coisa para fazer. Se isso acontece, o gestor do Greg, ele consegue perceber isso? Então, quando eu olho para o meu processo, eu acho que isso fica claro para todo mundo, que os indicadores que eu tenho aqui dentro, como visualização mesmo, a interação que eu tenho, a experiência que eu tenho com o CRM, para o vendedor ela é uma experiência operacionalmente complicada, ele tem que clicar em muita coisa para atualizar, isso sem contar que, se ele vem aqui, por exemplo, o negócio do Warriors hoje e fala, quero mandar um e-mail para alguém, vou mandar um e-mail para quem? Então eu tenho que vir aqui no Curry e pegar o e-mail, putz, eu não tenho e-mail dele, vou lá na minha caixa de entrada, volto e coloco aqui, curry@warriors.com. Aí adiciono aqui dentro, aí a partir de agora, toda vez que eu quiser, eu tenho que vir, pegar o e-mail, ir lá na minha caixa de entrada, fazer o envio do e-mail. Vou usar aqui o correio do pipe. Quantos cliques que eu tenho para realizar qualquer tipo de ação? O que eu tenho que fazer? Aí eu faço a ação, eu tenho que adicionar a atividade, porque ele já me deixa salvo que eu fiz uma atividade.
Aí eu mandei uma proposta, eu tenho que vir aqui e anexar o arquivo que eu coloquei naquela proposta. Ao mesmo tempo, se eu acho que vai fechar, ou eu fiz um novo modelo aqui de follow-up, eu vou ter que fazer uma alteração de dado. De novo, eu acho que isso é para ficar claro na cabeça de todo mundo. O CRM ele é crucial em qualquer operação. Eu não estou falando que você tem que matar o seu CRM, mas ele gera um atrito operacional desgastante para o seu time. Ele gera a organização necessária, ele tem indicadores importantes aqui ao longo do painel dele, do relatório, mas, dado o que a gente está vendo aqui, por exemplo, nesse momento, eu consigo confiar nos indicadores que eu tenho de atividades adicionadas, de atividades concluídas, de negócios ganhos, de negócios perdidos, de novos negócios do meu time? Não, porque eu não sei se esse cara está atualizando em tempo real. Então, eu não consigo julgar o meu time baseado nisso. E é por isso que a gente traz uma ferramenta de Sales Engagement como o Review para dentro do seu processo. Em primeiro lugar, vamos falar da parte operacional, de como que seu time lida com isso. Vamos supor que eu tenho alguns contatos, então esses contatos foram adicionados aqui no Review, eles podem ser inseridos manualmente ou via CSV. Eu posso segmentar eles em grupos, entender, por exemplo, como que diferentes segmentos para os quais eu vendo, diferentes personas minhas, vão se comportar. Eu posso criar alguns templates padronizados para eu poder ir trabalhando ao longo do meu processo. Eu tenho um feedback de quais funcionam melhor e quais funcionam pior. Eu consigo enxergar cada um desses templates. Mas o principal, eu vou vir aqui e vou criar um fluxo para eu falar com esse cara. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, para proposta enviada e contrato enviado, pode ser que eu tenha um fluxo de fechamento. O que é esse fluxo? São follow-ups que eu realizo para garantir o fechamento de um lead. Então, aqui, ó, o primeiro deles é o envio da proposta. Depois eu tenho alguns follow-ups programados. E aí, como que isso vai acontecer? Eu vou ter todos os meus contatos sendo inseridos aqui, eu tenho feedback sobre quem está convertendo, vou ter um feedback sobre quem está respondendo. Então, eu tenho muito feedback claro aqui sobre o que está acontecendo. E, no final das contas, eu sei quem conectou caso a caso, quem está pendente, por exemplo, fez uma resposta, no caso aqui do Iago. Então, ele me respondeu, ele foi pausado automaticamente. E aí, eu vou entendendo como cada etapa do meu processo roda. E o melhor, todos os meus vendedores seguem o mesmo processo. Ou eles podem seguir um processo padrão. Então, eu sei que o Greg, por exemplo, ao invés dele estar mandando uma proposta, fazendo follow-ups, deixando caras estagnados, deixando atividades para trás, ele está seguindo esse processo dele aqui para poder fazer as propostas, para poder fazer follow-up sobre proposta, para poder trazer uma conta para dentro de casa. E aí, o que vai acontecer nesse caminho? Em primeiro lugar, se eu entendo que o Greg está fazendo algo pior do que outro vendedor, eu consigo replicar o que o outro vendedor está fazendo porque eu tenho aqui uma estrutura clara. Em segundo lugar, como que o Greg vai gerenciar essas tarefas? Então, ele vai ter aqui, por exemplo, o envio da proposta. Quando ele coloca um novo lead aqui, o que vai acontecer vai criar uma tarefa para ele aqui dentro da área de tarefas do Review e ele vai realizar essa tarefa. Pô, Vinícius, mas é um e-mail. O e-mail ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e puxar o template? Olha que legal. Eu coloquei lá atrás que eu tinha um template pronto, eu queria que ele fosse enviado nessa etapa. Então, o que o Review vai fazer? Ele vai puxar aqui que para o Luiz Nunes eu tenho uma determinada tarefa que foi marcada pelo fluxo. Ele puxa para mim aqui todo o plano de proposta que eu tenho para enviar para o Luiz. Então, você está vendo aqui uma champion letter falando um pouquinho sobre o que a gente conversou, falando para ele quais são os pontos ideais que ele tem que entender da minha proposta ou qualquer coisa do tipo. Como vocês podem ver aqui também, de novo, tudo fictício, tá, pessoal? Eu só quero mostrar para vocês como funciona. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente dar uma ajeitada. Então, eu vou colocar qual que é o dia, por exemplo, que eu quero fazer a proposta. Então, para a próxima quinta, eu posso vir aqui e escrever dia, vamos supor que próxima quinta seja dia 4, se eu não me engano, é mais ou menos isso mesmo. Então, às 15 horas, para eu pegar um feedback. Então, eu quero feedback da proposta aqui. Então, ele já está aqui na cara do gol. Eu quero colocar aqui qual que é o resultado que eu alinhei com o meu lead. Então, o que ele está querendo alcançar? Eu venho aqui, faço alteração e o que eu faço? Eu envio o e-mail para ele e pronto, matou. Foi feito. Aí, se eu entrar aqui dentro do cenário do Luiz, o que vai acontecer? Eu sei que ele pulou de uma etapa. Então, ele está na etapa 7 de 7 agora, do fluxo de fechamento. Então, o que está acontecendo? Ele vai para a última etapa agora. Então, ele está acabando o processo dele. Ele vai esperar agora uma resposta. Eu posso deixar um novo comentário aqui e falar: Luiz recebeu último contato, o último touch point, por exemplo. Touch point está engajado em abertura dos e-mails, mas não atende aos telefonemas e nem responde.
Ou seja, o que eu faço nesse caso? Eu venho aqui, salvo, pronto, bonitinho, eu já tenho aqui um feedback, se eu precisar ver mais, eu tenho aqui. Posso adicionar uma tag e falar, por exemplo, que ele já é tipo um MQL, eu posso falar, por exemplo, o Luiz ele me deu uma resposta falando que não, e que ele nunca vai precisar, ou alguma coisa do tipo. Então eu posso colocar diversas tags. Ou, o Luiz é o cliente de um concorrente meu, vou colocar aqui, aí eu já tenho esse feedback também. Mas eu sei de tudo que está acontecendo com ele, e aí eu tenho um feedback do que eu preciso fazer ou não. A tarefa some, ela é feita, e lá no histórico do próprio Luiz vai aparecer uma tarefa como feita, um e-mail como enviado, assim como vocês estão vendo esse aqui em cima. Então, eu não tenho estresse de clicar em várias coisas para realizar uma mesma tarefa. Eu sei onde ele está, eu sei o que está acontecendo, eu sei que ele está ativo. Então, se eu venho aqui, por exemplo, no meu fluxo de fechamento hoje e olho o que o meu Closer 1 tem, eu sei que ele tem 2 caras ativos e um pausado. Ou seja, ele tem 120 contatos no fluxo, sim, mas, nesse momento, ele só tem 2 caras que estão recebendo novas tarefas e um cara que está pendente de alguma coisa. Pode ser que esse cara falou assim, cara, me retorna daqui a um tempo, e ele reagendou a ativação ali para dali a uma semana, por exemplo, dentro do fluxo. Pode ser que o cara respondeu agora o meu closer, falando que está dando ok e pedindo um contrato. Então, ele vai marcar como conectado aqui dentro e vai mandar para o fluxo de fechamento pós-proposta, pós-contrato, desculpa. Então, a gente vai ter aí tudo isso e o melhor, eu entendo qual ação, qual etapa desse meu fluxo é mais efetiva. Então, o que acontece? O meu vendedor ele tem uma facilidade para rodar esse processo muito maior. Ele precisa fazer uma ligação. Pô, se eu estou lá no meu CRM, eu tenho que marcar a ligação como feita, pegar o telefone, eu pegar minha ferramenta de VoIP, realizar a ligação, voltar e marcar o que foi feito ou não e o que aconteceu. Aqui no Riv, eu vou pegar, por exemplo, o Iago, ele tem uma tarefa de ligação, eu posso definir para qual número que eu quero ligar. Então, se eu não quiser ligar para nenhum dos números cadastrados, eu peguei um outro número que eu sei que ele vai atender, eu posso colocar esse número aqui, por exemplo, e fazer uma ligação. E aí, o que vai acontecer? O Riv pede aqui, por exemplo, para mim, um feedback para permissão, né, do meu microfone, do meu áudio, e ele vai fazer essa chamada daqui de dentro. Ou seja, o meu lead consegue conversar comigo, ele consegue me atender em tempo real, e aí eu tenho um feedback do que eu quero. Eu entro na ligação, eu vou ter tudo acontecendo, então eu consigo, por exemplo, entender o que eu estou falando com o meu lead, eu consigo entender o que ele está me respondendo, eu consigo passar por um ramal aqui, eu consigo ter feedback sobre a situação dele. Então, cara, eu estou ligando para ele, mas eu quero saber o que exatamente vai acontecer. Ele já interagiu com algum fluxo meu? Não, ele não interagiu. Então, ele, está em qual fluxo nesse momento? Pô, isso daqui é uma tarefa sem vínculo a fluxo. Estou ligando para ele, de uma tarefa manual. Então, eu estou vendo aqui que ele não está em um fluxo, ele não tem interação com comentário, não tem tag. Então, por que eu estou ligando para esse cara? Pô, eu tenho que colocar alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui, o motivo que eu estou ligando e como está sendo a ligação. Então, eu vou podendo fazer tudo isso rodando. E o melhor de tudo, você vai ter isso em tempo real sendo salvo. Terminei a ligação aqui, pô, ela foi uma ligação com conexão? Sim. Eu parei num gatekeeper, eu tive um contato com o cara, mas ele falou que não quer, então vou marcar ele como perdido. Não, eu acabei conversando, mas não foi com ninguém, eu não consegui chegar em ninguém. Esse ninguém era o gatekeeper, ou eu caí num ramal e o ramal não me passou para frente. Então, eu posso marcar como sem conexão. Vamos supor que eu marquei como conectado, dei um feedback ali, eu posso adicionar uma tag e falar, pô, esse cara aqui virou um MQL. Então, eu estou colocando ele para rodar. Eu vou finalizar esse daqui, ótimo. Se eu entrar aqui dentro do Iago, por exemplo, para analisar, eu vou ter aqui que eu tenho uma ligação sem conexão, para o Iago. Mas a compensação eu tive agora no dia 28 de março, às 15h08, que é o horário que a gente fez a ligação. Essa ligação, se feedback, é o que eu quero. Tá a ligação, entender o que aconteceu, eu posso baixar ela para escutar. E aí, meu gestor, ele vai entender o que eu estou fazendo de certo ou de errado. Então, eu tenho como voltar lá atrás e falar de treinamento de time, né? Treinamento não acaba. Eu contratei e treinei, eu consegui formar um vendedor, agora eu tenho que otimizar ele. Como que eu otimizo ele? Vendo como que ele está fazendo acontecer na prática. Então, a gente vai ter esse processo rodando aqui. Eu tenho um comentário, por exemplo, que o meu vendedor colocou em relação àquela ligação. Eu tenho que ele foi qualificado como conectado e eu tenho também que ocorreram outras ligações para ele que não tiveram conexão em algum momento do dia. Então, o legal é justamente que eu vou ter esse feedback inteiro aqui dentro do Riv, eu consigo entender quais são os dados desse meu contato, eu consigo atualizar esses dados e por aí vai. Ficou claro para você que hoje eu tenho um feedback operacional do meu time muito melhor,
tendo tipo, uma ferramenta que vai englobar todo esse processo, que vai centralizar esse processo e o melhor, ela vai integrar com, por exemplo, o meu Pipedrive e comunicar com ele avisando que está tudo indo para lá. Então, posso vir aqui e colocar uma API que minha lá na minha conta do Pipe, aqui dentro, e aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar tipo, tudo que está acontecendo aqui para o Pipe, ele vai avisar para o Pipe que um lead foi conectado, por exemplo, ele vai criar o deal lá dentro do Pipe no momento correto, quando ele for conectado, e por aí vai. Ou seja, eu continuo tendo os dados todos que eu teria que inserir na mão aqui dentro, mas a diferença é que o Rive faz tudo isso por mim. Sabe o que é mais legal? Se eu faço uma tarefa, por exemplo, de e-mail, e o cara não me responde, igual o caso do Luiz, então eu acabei de fazer a tarefa e o cara não me respondeu, eu não tenho já que agendar a próxima tarefa. O próprio fluxo cria de acordo com aquele padrão que eu defini aqui atrás. Então eu pego aqui o meu fluxo de fechamento, o próprio fluxo no Rive é que vai criar essa tarefa. Aí você fala, pô, Vinícius, mas como é que você faz para criar um fluxo desse? Muito simples. Eu posso puxar tipo, da minha biblioteca, então entender, por exemplo, eu quero um fluxo de fechamento aqui na minha conta, na conta do Vinícius, né? Quero um fluxo igual do closer número 1. Eu posso clicar aqui e ele vai fazer o quê? Ele vai puxar um fluxo idêntico ao fluxo do closer número 1, com os templates já tipo, completamente alterados para ter a minha assinatura, mas com a mesma estrutura. Ou seja, funcionou bem, alguém do meu time consegue puxar e fazer o próprio fluxo. Então, vou dar o nome dele aqui e vou salvar, vou criar esse fluxo. Não, eu quero criar um fluxo do zero, eu quero fazer um teste novo aqui, ou eu quero criar alguma coisa que não existe, por aí vai. Eu venho aqui e defino como que eu quero fazer isso acontecer. A gente costuma falar que existem dois tipos de fluxos, né? Que é o completamente automatizado e o semi-automatizado. O fluxo automatizado, ele vai fazer o disparo de todos os e-mails de maneira automática, então não depende da interação do seu usuário, do seu time, para que aquele e-mail seja disparado, ele só define qual que é o template. Se o template possui variáveis, essas variáveis são variáveis padrões, ele não faz nenhuma edição, a não ser no momento que ele está inserindo um contato, que é quando ele pode editar um ou outro e-mail daquele lead. Mas depois disso ele já não pode. Ele vai disparar e pronto. Se o contato já recebeu o e-mail ou é o dia de receber, por exemplo, é arriscado você tipo, ir lá editar, por exemplo, que você pode editar depois do horário, se você não se organizar e por aí vai. Mas beleza, se eu estou aqui com um e-mail automatizado, um fluxo completamente automatizado, eu consigo ter mais escala, correto? Geralmente é o que todo mundo questiona. Sim, você vai conseguir ter mais escala, mas em compensação você fica um pouquinho mais organizado. Por quê? Porque se eu coloco uma ligação aqui no meio e eu não realizo essa ligação depois de 2 dias depois da ligação ele manda um novo e-mail. Ele vai pular. Por quê? Porque ele entende que se o fluxo é automatizado, eu tenho que ter, em primeiro lugar, a automação como prioridade. O fluxo semi-automatizado, ele faz o quê? Ele cria tarefa de e-mail aqui dentro da área de tarefas e o meu vendedor pode personalizar, ele é lembrado no dia sobre aquilo. Então, ele é muito comum para closers, que já atende com feedback, para atendimentos de inbound, onde eu já tenho também tipo, uma interação prévia do meu lead com tipo, algum conteúdo meu, com o meu blog, com material rico e por aí vai. E, em vários casos, ele é comum também para hunters, quando eles estão fazendo um processo de prospecção mais assertivo, que está rodando com base numa lista gerada por um time de inteligência comercial, uma lista um pouco mais rica. Então, eu sei que eu consigo comunicar de maneira mais personalizada com esse pessoal. Então, a gente usa muito também o fluxo automatizado, além desse modelo de prospecção, que aí vai puxar um pouquinho do Cold Calling 2.0, que a gente já falou lá no nosso certificado de Outbound Marketing Sales, sobre ele, e aí não precisa entrar tanto de novo, mas a gente sabe que ele pode saturar um pouco mais rápido, ele é menos personalizado. Além desse momento, a gente faz fallbacks automatizados. Então, o que é um fallback automatizado? A gente discutiu isso até agora, mas vamos lembrar aqui. Eu vou pegar, então, um contato que recebeu uma proposta, ficou ali em um fluxo semi-automatizado, recebendo follow-up dessa proposta durante 15 dias, 30 dias, e não me respondeu. Depois disso, qual que é a chance desse cara me dar uma resposta positiva? De acordo com pesquisas, após o 12º follow-up, menos de 20% das vendas são fechadas. Se menos de 20% das vendas são fechadas, vale a pena eu continuar tendo um trabalho operacional, uma tarefa operacional para fechar tão pouca venda? Geralmente não. Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar um fluxo automatizado para tentar trazer essas 20% de vendas após tipo, os 30 dias ou os 12 follow-ups. Então, eu vou ter tipo, um fluxo mais genérico, mas ainda assim tentando trazer tipo, algumas lógicas direcionadas, do tipo compromisso de problema que foi gerado com aquele lead, compromisso de solução e por aí vai. Até aqui estamos claros, pessoal? Eu acho que o que vocês precisam entender, e aqui eu não estou aqui para vender o review para vocês, tá? É entender como que uma ferramenta de Sales Engagement facilita o dia a dia do seu time.
Então, eu sei que todas essas tarefas vão sendo criadas uma a uma de acordo com a interação de um lead. Se o lead responde meu primeiro e-mail, por exemplo, então eu puxo aqui um novo template ou eu crio um template aqui na hora, o que vai acontecer? Eu vou ter um lead pausado. Esse lead pausado ele não vai receber os outros touchpoints, a não ser que eu reagende ele. Então, eu coloque ele para reativar dentro do meu fluxo depois de um tempo. Por que isso acontece? Respostas automáticas. O cara fala que está de férias, então eu vou colocar para reativar no fim das férias dele. Por aí vai. Mas, em geral, ele vai ser pausado e eu vou marcar ele como conectado ou como perdido, porque eu estou recebendo uma resposta. E aí eu volto à lógica de que, se eu tenho eficiência operacional ideal, o meu gestor tem que ter o quê? Ele tem que ter os indicadores em mãos para entender se o processo dele funciona ou não. Então, vamos lá. Eu venho aqui e vejo que, ação por ação, etapa por etapa do meu fluxo, eu tenho índices de conversões diferentes, índices de resposta diferentes e índices de abertura diferentes para os templates. No caso de ligações, por exemplo, eu tenho a execução e a conversão. Então, quantos caras são executados? Quantas tarefas são executadas? Quantos leads, no caso, são convertidos? Eu vejo que a minha conversão, por exemplo, de calls, na segunda call é muito alta, mas dali para baixo ela começa a ficar mais baixa. Como gestor, vale a pena fazer o cara realizar 100 ligações para converter 4 ou 3 caras? O quanto que isso gera de trade-off dentro do volume que ele tem? Será que se eu trocar uma desses daqui por e-mail, eu já consigo aumentar a eficiência dele e fazer com que ele atenda mais leads? Ao invés de 120 aqui no alto, ele vai ter passado no mesmo período por talvez 200? E aí ele está fechando mais caras, conectando mais caras em volume? Então é isso que a gente vai começar a analisar. E aí eu tenho um feedback de ação por ação, eu sei o que eu tenho que melhorar no meu fluxo. Da mesma maneira que eu sei, do meu template, quais são as necessidades. A gente falou lá atrás, mas lembrando, abertura, resposta, conversão. Abertura alta, geralmente o assunto é bom. Resposta alta, geralmente o corpo do seu e-mail é bom. Mas pode ser que a resposta seja negativa, então a conversão tem que estar alta. Então, como que eu valido? Eu tenho que olhar todos esses indicadores, eu posso filtrar eles, entender de acordo com os meus e-mails de breakup, quais que estão funcionando melhor, quais que estão funcionando pior, de acordo com as tarefas que eu tenho, quem tem mais tarefa dentro do meu time. Live feed, como que os meus leads estão interagindo com tudo que eu faço. Eu tenho todos os contatos que são pausados, ou seja, contatos que estão prontos para receber uma resposta, eles já falaram com a gente, eles estão esperando alguma coisa. As últimas tarefas que foram realizadas dentro do Reeve. E, ao mesmo tempo, eu tenho um dashboard com um compilado de ações me contando todos os indicadores que eu preciso. Então, quantos leads ativos que eu tive, por exemplo, esse ano, até agora, dentro da minha conta? Então, foram 2.915 prospects que falaram com o meu time. Além disso, quantas conexões foram realizadas? 556. Eu perdi 2.272. Foram mais de 11.000 e-mails enviados, 1.953 respondidos. Eu tenho 93 fluxos com 0,5% de bounce sobre os meus e-mails, 4.163 ligações realizadas com 1.194 conectadas. Então, eu consigo ter uma noção muito clara de o que converte mais e o que converte menos. Eu consigo ver um a um dentro do meu time quem está conseguindo realizar mais tarefas e a gente já consegue entender qual é a diferença entre um bom closer e um closer pior. A gente tem aqui dentro do Reeve, por exemplo, o Oz Factor, que é um módulozinho de inteligência artificial que vai gerar um score de acordo com os resultados de cada um dos usuários do Reeve. Então, ele vai entender quem está conseguindo ter melhores interações, está conseguindo gerar maiores resultados ou melhores resultados, sem você ter que parar e falar, pô, será que esse cara aqui está mandando bem agora? Uma das coisas legais do Oz Factor é que ele consegue definir para mim se esse cara aqui vai mandar bem daqui para frente. Então, se ele tem um resultado muito, muito próximo, igual está no caso do Closer 1 e do Closer 2, eu tenho um número de conexões muito próximo, eu não tenho um número de prospects tão discrepante, apesar de estar uma vez e meia aqui e todo o restante, eu tenho menos e-mails enviados, então significa que ele é operacionalmente muito mais efetivo. Ele provavelmente tem leads ativos, hoje, dentro da base dele, que vão permitir que ele continue gerando conexões e vai gerar mais novos clientes. Ele tem um índice, melhor de conexão, por exemplo, para ligação e por aí vai. Então, ele tem um feedback legal e eu consigo ver isso, por exemplo, até mesmo no número de atividades. Eu vejo como que estão se comportando os meus vendedores dentro das atividades que ele tem para realizar. Então, quais são os tipos de atividades que estão dando mais resultado? Então, eu posso olhar um pico, por exemplo, de vendas e ver o que meu time está realizando mais. Se é ligação, se é e-mail, o que está acontecendo.
Eu posso ver também qual que é a minha conversão geral, então ter uma noção de como que tipo, todo o meu processo se comporta. Então eu sei que esse ano, de todo mundo que foi ativado, eu tive 67% de resposta total para 19,1% de conexão. E por aí vai. Eu acho que fica bem claro para a gente que enxergar tipo, alguns indicadores assim, até mesmo quem são os últimos caras que entraram como conexão para dentro da minha base, tudo isso faz sentido para a gente saber o que está acontecendo. E o melhor, uma das coisas que mais atrapalham a produtividade tipo, de um time é justamente aqui, dentro do seu processo, em especial o processo inteiro de vendas, você não sabe qual que é o timing correto de falar com o lead. Você busca alinhar isso com ele no final de toda call. Você busca entender qual que é o momento correto para conectar com ele de novo, para ter uma resposta e por aí vai. E por mais que você tente deixar tudo isso certinho, tudo isso combinado, planejado, alinhado, a gente chega a um ponto onde a gente não consegue de maneira alguma uma resposta daquele lead. Ele simplesmente some. O que vai acontecer aqui? O OzTasks, ele é tipo, também baseado no nosso módulo de inteligência artificial, só que focado em entender dentro da interação dos seus leads quais são os melhores horários para ligar e mandar e-mails para aqueles caras. Então, ele vai te ajudar a criar tipo, tarefas aqui que vão tipo, facilitar o seu processo, beleza? Então, ele vai te dar o timing necessário para você conseguir gerar o máximo de ações. Precisa ainda de uma validação. Por exemplo, eu posso olhar aqui que a Maria, ela está tipo, numa última etapa aqui do meu fluxo e eu não quero tipo, realizar os testes dela. Então, eu posso vir simplesmente e excluir as horas de teste que ele vai carregar e tipo, dar espaço para abrir uma nova horas de teste, por exemplo. Mas se você quiser, tipo, por exemplo, ligar para a Melissa, porque eu vi que ela já está marcada como perdida, eu posso simplesmente clicar e ligar. E a Melissa vai receber essa atividade lá no histórico dela. É mais fácil para o seu time de vendas, é mais efetivo para você e os indicadores que você vai ter eles são mais claros. Sem contar aqui, o seu processo ele vai estar integrado não só ao seu CRM, então você pode integrar diversos CRMs, você pode integrar, tipo, dentro do RD Station, você pode trazer leads de outras ferramentas aqui para dentro do Reeve. Você pode, tipo, gerenciar a sua base através de tags, categorizar os seus templates, colocar novos campos dentro dos seus contatos para poder, tipo, ter informações personalizadas. Você vai gerenciar o seu time aqui dentro, entender quem é, tipo, um vendedor, quem é um gestor, o que acontece com cada um. Se um hunter, por exemplo, do seu time sai, você não vai perder tudo o que ele estava fazendo, você tem como ter uma gestão de conhecimento e passar a responsabilidade do que ele fazia para outro hunter no seu time. Você tem um feedback sobre como que seu VoIP está se comportando, então quantas ligações o seu time está fazendo, quantos minutos que já foram gastos, como que as ligações estão se comportando, você tem lá no dashboard, e você tem como também tipo, facilitar aqui tipo, toda a configuração do seu perfil. Tudo isso, pessoal, é justamente para ajudar vocês a enxergarem que Sales Engagement aplicado na prática é garantir que você tem uma estrutura replicável. Olha essa estrutura aqui dentro do seu fluxo. Eu consigo enxergar, tenho 7 ações em 28 dias, funciona de segunda a sexta, a primeira delas é o envio de proposta, depois é uma ligação e por aí vai. Essa estrutura ela não só é replicável, como ela é transparente, com os indicadores certos aqui dentro de casa. Ela permite que o seu time foque em Kaizen, porque dando os indicadores corretos, você sabe onde está o problema e como otimizar. E ela permite que você foque em Hustling. Por quê? Porque você consegue deixar o seu time realizar o máximo de tarefas do dia, realizar o máximo de atividades para garantir que ele tenha o máximo de eficiência operacional e a produtividade esteja em alta. E aí você vai conseguir conectar com mais gente, vender para mais gente, aumentar o seu volume de vendas. Então, estrutura replicável e transparente, Kaizen e Hustling. Falta o quê? Gerar valor. E gerar valor, você tem que fazer de qual maneira? Dentro do seu discurso, dentro daquilo que você oferece. Então, você vai colocar isso aqui dentro da sua área de templates, você vai criar templates que ajudem tipo, o seu lead a perceber que você está procurando gerar valor para ele. Você vai estruturar seus fluxos de maneira a deixar claro para o lead que você está tipo, gerando valor para ele ao longo do tempo. Você vai fazer ligações nos momentos corretos, você vai entender se elas estão sendo efetivas para gerar valor para o seu lead ou não. Então, será que esses follow-ups aqui fazem sentido ou não? Então, não, esse cara aqui ele ficou de me dar uma resposta em tal dia. Então, eu vou puxar aqui, olha, vamos supor que eu quero falar com o Luan. O Luan ficou de me dar uma resposta da proposta no dia 4. Eu deixo aqui, então, que eu vou fazer uma ligação para o Luan no dia 4, eu coloco o horário, eu quero fazer ligação às 11 horas, por exemplo, feedback de proposta. O Reeve vai criar tipo, essa tarefa no dia 4 aqui para mim dentro da área de tarefas. E aí, se eu realizar ela e não gostar, por exemplo, do resultado, não conseguir uma conexão, eu consigo colocar o Luan direto num fluxo de follow-up. Olha que legal. Meu vendedor, ele tem uma eficiência operacional absurda, ele tem follow-ups dele estruturados, ele tem tipo, todo o processo dele tipo, claro.
o meu gestor sabe quem está ativo ou não, então ao invés dele olhar aqui para o pipeline dele e ficar perdido sobre quantos caras que ele está próximo de fechar ou não, ele vai lá dentro do fluxo e sabe quantos caras que estão ativos ou não e que podem fechar ou não agora. Então ele vai saber exatamente se esse cara está engajado no meu processo, quanto tempo falta para ele terminar um fluxo, qual que é a conversão total desse fluxo. Então, dado que eu tenho, por exemplo, 100 contatos nesse fluxo aqui, mas ele tem 10% ou 7% de conversão, eu sei que são 7 caras convertendo ao longo de 28 dias. Ou seja, para os próximos 28 dias eu já tenho 7 contas aqui dentro de casa. Olha que beleza! Isso é previsibilidade clara, sem você ter que entrar em deal e olhar se ele está completamente atualizado, olhar se o cara está respondendo ou não, se ele está engajado ou não. O Riva ele vai te dar esse nível de noção e a sua ferramenta de Sales Engagement deveria dar o mesmo. E lógico, falta muita coisa ainda. E muita coisa está por vir. Se você quiser conhecer mais, nós temos diversas ferramentas de Sales Engagement no mercado. Especialmente a gente tem alguns caras fora do Brasil que têm ferramentas extremamente parrudas, muito robustas. Então você pode dar uma olhada, por exemplo, no Salesloft, no Outreach, no próprio Inside Sales. São caras muito grandes. Você pode pegar um Salesforce, que é um CRM por natureza, mas ele tem tipo um marketplace de apps tão absurdo e ele permite uma personalização tão grande que ele consegue atuar como uma ferramenta de Sales Engagement e diminuir também o seu trabalho, seu esforço operacional, aumentar a produtividade do seu time. A grande diferença entre tudo isso é muito mais voltada para preço. A gente sabe que todos esses caras cobram em dólar ou eles precisam de uma personalização técnica muito grande e isso vai custar caro. O Riva ele vai vir pronto para você começar a utilizar. Beleza? Eu acho que a gente consegue passar, pessoal. E é isso que é o objetivo dessa demo aqui. É passar sobre como você precisa de uma ferramenta ou como uma ferramenta deveria se comportar caso você tenha um processo de Sales Engagement dentro de casa. Quais são os benefícios para o seu time para garantir que você vai ter as melhores conversões, que você vai ter todos os seus leads não esfriando ou ao menos sendo, no final das contas, assim, você lutando para garantir que esse cara converta. A melhor parte de tudo isso é, para e pergunta hoje, quanto que você investe para trazer leads inbound ou leads outbound para dentro de casa? Qual que é o volume que você entrega de leads, seja MQLs de inbound, seja MQLs de outbound com seu time de hunting, de SDRs, para o seu closer? Ele está aproveitando cada um desses caras? Quando ele não aproveita, o seu CAC sobe. Se ele está tentando aproveitar, qual que é o número de follow-ups que o seu closer está fazendo? Qual que é o número ótimo para o seu processo? Se você tem mais de um closer, todos eles fazem o mesmo número de follow-ups? Será que tem um que está fazendo mais do que deveria e a partir dali ele não converte, deveria estar automatizando? Será que tem um que está fazendo menos do que deveria e ele está desperdiçando, jogando fora caras que você poderia estar fechando? E pensa, esse cara que você está desperdiçando hoje no mercado é um cara que passou pelo seu processo, foi educado por você e lá na frente, depois de receber proposta, qualquer outra coisa, desengajou, mas quando o seu competidor chegar até ele, talvez pegar ele no timing correto e fizer isso daqui, ele vai fechar. E se ele fechar, você está reduzindo o CAC do seu concorrente. Do outro lado, se o seu cara aí dentro, se o seu closer, ele está gastando tempo demais, ele está deixando da personalização, da exclusividade, ou fazer o número de atividades necessárias para quem está engajado ou para quem ainda pode fechar com maior probabilidade. Sales is a numbers game, ou seja, é praticamente um poker aqui que a gente está falando. Eu estou jogando baseado em números. Até onde eu tenho que ter um esforço de personalização para eu converter o máximo. É a mesma lógica lá do topo do funil, quando a gente falou no certificado de Outbound Marketing Sales, sobre o quanto de volume eu tenho que ter dentro do meu processo de outbound e o quanto de personalização eu tenho que ter. Como que eu equilibro esses dois para garantir um ponto ótimo de conversão? Todo o seu processo é basicamente isso. E aqui a gente começa a falar em um nível muito mais avançado do que só falar de prospecção. E é nesse ponto que os melhores se diferenciam. Os melhores times eles são mais eficientes, mais produtivos e garantem um fechamento maior. Ficou claro, pessoal? Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu acho que todo mundo vai conseguir ter um feedback mais claro. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa ferramenta, entra aí no site riv.co.
É fácil, rápido, você vai conseguir entender um pouquinho mais do que a gente tem. Ou, caso você queira, você pode simplesmente falar com alguém aqui do nosso time, beleza? Então, vem aqui em Fale com o Consultor, deixa seu e-mail, alguém do nosso time vai entrar em contato contigo, vai explicar como que o Review pode ser implementado no seu processo e qual que é o esforço de fazer isso acontecer. Tenho certeza que para quem está assistindo o certificado, o porquê disso acontecer já ficou muito claro. Agora, se você vai se movimentar e procurar ser um dos melhores, tá contigo. A bola é sua agora, beleza? Boa sorte. Um abraço.